Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, hoje o papo é sobre uma notícia que está, assim, sacudindo as estruturas do mundo da inteligência artificial. A gente vai falar da chegada de um modelo novo lá da China, o DeepSeek V4. E ele promete, viu? Promete redefinir tudo o que a gente achava que era possível. E só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, a indústria não está tratando como só mais uma atualização, não. A rede IM chegou a chamar de um momento Sputnik. Isso de cara já coloca a conversa em outro patamar, um patamar geopolítico de uma corrida tecnológica de altíssimo nível. A tensão é quase palpável. Então, a grande pergunta que a gente vai responder nessa análise é justamente essa. Afinal, o que é esse tal de DeepSeek V4? E mais importante, por que a chegada dele está causando tanto alvoroço? Vamos desvendar esse mistério juntos. Ok, vamos começar pelo começo, pelo contexto. Porque veja bem, o V4 não é só uma evolução técnica. Ele é, na verdade, uma resposta estratégica a um problema bem sério que a DeepSeek vinha enfrentando. E para a gente conseguir apreciar essa virada de jogo, primeiro a gente precisa entender o sufoco que eles passaram. Recentemente, a DeepSeek passou por um período bem difícil, que tornou o lançamento do V4 quase uma questão de sobrevivência. E o tamanho do problema está aí, bem claro. Em apenas um ano, a fatia de mercado da DeepSeek despencou pela metade. A competição com outros modelos, como o Qwen e o Kimi, ficou pesadíssima. E uma mudança de foco lá dentro para desenvolver modelo mais ferramentas colocou uma pressão assim gigantesca na empresa. O V4 precisava dar certo, não tinha plano B. E é exatamente aqui que a história fica boa. O DeepSeek V4 não é só mais um modelo. É a resposta calculada, pensada da empresa para retomar a liderança. E ela é toda baseada em inovações de arquitetura muito profundas. A grande aposta da DeepSeek está concentrada nessas 4 revoluções técnicas aqui. Cada uma delas ataca um problema fundamental que os modelos de linguagem têm hoje em dia, e juntas elas são a base para tudo que o V4 consegue fazer. Vamos dar uma olhada nas 2 mais impactantes. Bom, primeiro, um conceito rápido, mas que é crucial entender: o KV Cache. Pensa nele como se fosse a memória de trabalho de uma IA. É super importante para manter o contexto de uma conversa, por exemplo. Mas tem um problema: ele devora a memória de GPU, que é o recurso mais caro e limitado que existe. Esse é o grande gargalo da IA generativa hoje. A solução da DeepSeek com essa arquitetura Model 1 é sinceramente brilhante de tão simples. Em vez de socar tudo na caríssima memória da GPU, ela cria um sistema de memória em camadas. É bem parecido com como um computador funciona. Os dados mais urgentes, de agora, ficam na GPU. Os de acesso médio vão para a RAM do processador. E o histórico, bom, esse vai para o disco. E o resultado disso? Uma redução absurda de 40% no consumo de memória. Isso não é uma melhoriazinha, gente. É uma mudança de paradigma. Isso permite contextos muito, mas muito maiores a um custo bem menor. Agora, vamos para a segunda grande inovação: a velocidade. Normalmente, existe um dilema, uma escolha difícil. Ou se tem alta precisão, que é lenta e custa caro, ou se tem baixa precisão, que é rápida, mas perde qualidade. O DeepSeek V4 usa uma abordagem híbrida, que eles chamam de decodificação esparsa FP8. Com essa técnica, o modelo consegue ser quase 2 vezes mais rápido na hora de gerar uma resposta, com uma perda de qualidade que é praticamente insignificante, menos de 0,5%. A pergunta é: como é que eles fazem essa mágica? A melhor analogia é a nossa própria visão. A gente foca com altíssima resolução naquilo que importa, no centro da nossa atenção, e usa a visão periférica, com bem menos detalhes, para o resto. O V4 faz a mesmíssima coisa com os cálculos. Ele aplica a precisão máxima só onde é crucial e economiza um baita recurso no resto. Ok, a gente já viu que a tecnologia é impressionante, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? O que tudo isso muda na prática? Como essa eficiência toda se traduz em novas capacidades, em coisas que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, a janela de contexto. Por causa dessas otimizações, o V4 alcança de forma nativa uma janela de mais de 1 milhão de tokens. E isso não é um truque de marketing, tá? É uma consequência direta da arquitetura genial deles. E uma janela de 1 milhão de tokens, nossa, isso destrava aplicações que antes eram só sonho. A gente está falando de analisar um projeto de software inteiro de uma vez só, de encontrar a origem de um bug que se espalha por dezenas de arquivos, ou de ler documentos gigantescos sem perder o fio da meada. É outro nível. E aí vem o golpe final:
O preço, toda essa eficiência em memória, em velocidade, tudo isso se traduz diretamente em custo. Usar a API do DeepSeek V4 chega a ser de 20 a 50 vezes mais barato que os concorrentes diretos. É uma vantagem econômica que é difícil até de competir contra. E o mais impressionante talvez seja isso aqui. Essa eficiência toda torna o modelo acessível. Versões do V4 podem rodar localmente num computador em casa, com um hardware como duas placas RTX 4090. Isso basicamente democratiza acesso a uma tecnologia de ponta que, até ontem, era coisa só de grandes data centers. Para fechar, vamos conectar todos esses pontos e tentar entender o cenário completo, porque o DeepSeek V4 não é só um produto de tecnologia, ele é uma peça central num jogo geopolítico muito, muito maior. E a estratégia por trás dele é bem clara. O modelo foi otimizado para rodar bem em chips chineses, como os da Huawei, o que diminui a dependência de hardware do Ocidente. Por ser de código aberto, ele busca ser adotado no mundo todo bem rápido, criando um ecossistema próprio. É uma jogada muito clara na direção do que chamam de soberania tecnológica. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão final. Será que o DeepSeek V4, com essa eficiência toda, esse custo baixíssimo e esse alinhamento estratégico, pode ser o catalisador que vai dar início a uma fase completamente nova nessa corrida da IA? Uma fase definida não só por quem tem mais poder de fogo, mas pela arquitetura mais inteligente e pela independência de ecossistemas? Fica aí a reflexão. E claro, se inscreve no Aprende Aí antes que o algoritmo esqueça de vez da gente e venha aprender ainda mais com a gente.